Olá, pessoal. Nessa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre o ciclo celular, né, o ciclo de divisão celular. Vai falar especificamente dos processos que ocorrem, então, no período da intérfase, né, e também no período da divisão propriamente dita, né, a fase M, que envolve tanto a mitose quanto a citocinese. Bom, falando então da divisão celular cíclica, né, que envolve o processo de duplicação dos cromossomos, posterior divisão em duas células filhas, né? Essa imagem ela representa os principais eventos que a gente pode observar em uma célula em divisão sob o microscópio, né? O que a gente observa, em geral, são muitas células com um núcleo denso, né, fortemente corado, e também várias células ou algumas células em fase M, né, em diferentes momentos, que são denominados de acordo com a compactação da cromatina, né, ou a presença dos cromossomos visíveis, em conjunto com a posição desses cromossomos em relação ao centro da célula. Né. Os processos que a gente visualiza, né, que são mais facilmente visíveis sob o microscópio, são o processo da divisão nuclear, propriamente dita, né, da mitose, e da divisão celular, da citocinese, que são coletivamente chamados, então, de fase M. No entanto, a mitose e a citocinese, eles são os períodos mais curtos do ciclo celular. Né? A outra parte do ciclo, a intérfase, né, que a gente visualiza só como um núcleo fortemente corado, né, é a fase mais longa e o período que a célula se encontra em maior atividade. Bom, mas então, quanto tempo dura o ciclo celular? A resposta para isso depende, né? Esse tempo ele é variável, né? Varia para diferentes tipos celulares, né? Também varia de acordo com o tecido e também varia em relação à época de desenvolvimento, né, daquela célula, daquele organismo. Células que revestem o intestino de mamíferos, por exemplo, né, podem completar um ciclo a aproximadamente cada 12 horas, né, ao contrário de outras células humanas, como as células hepáticas, que podem levar cerca de um ano, né, para se dividirem. Né? Ao contrário desses dois tipos celulares, a gente tem um outro extremo, né, que são as células jovens de embrião de sapo, que levam cerca de 30 minutos, né, quando o embrião ele é recém-formado. Né? Então, elas são uma exceção, né? Porque, por exemplo, são células que não gastam muito tempo em intérfase. Né? Elas passam rapidamente pelas fases S e M, resultando na divisão de uma grande célula, o zigoto, em muitas células menores. Né? Então, são uma exceção aos modelos clássicos de divisão celular, onde a célula despende ou gasta a maior parte do seu tempo no período de intérfase. A intérfase, então, é o período que ocorre entre as divisões celulares, propriamente dita, né, as divisões do núcleo e do citoplasma. A intérfase ela não é uma fase da mitose, mas sim uma fase do ciclo celular. Né, como a gente já viu, é onde a célula passa a maior parte do seu ciclo celular, e ela é dividida em três estágios, né, o intervalo 1, o S, síntese, e o G2, gap 2, ou intervalo 2. Durante essas fases, a célula ela cresce, né, em todas elas, mas duplica o seu DNA apenas na fase S. O período G1, ou intervalo 1, é quando a célula começa a crescer, né, ela se torna fisicamente maior e fabrica os principais componentes moleculares que ela vai precisar nas etapas posteriores do ciclo celular. Ela reinicia a síntese de RNA e proteínas, ao mesmo tempo que ela se recupera da mitose e da citocinese pela qual ela passou anteriormente. Também é o período em que a célula desempenha as suas funções. E é o período em que ocorre uma importante decisão celular, que a célula toma a decisão em se dividir ou não, né? Permanecer em estágio de G1, né, o intervalo 1, ou entrar num período onde não vai se dividir mais, né, que é um período que pode muitas vezes ser chamado de G0. O período de G0, ele é um período em que a célula ela está em repouso, né? Ou seja, é um período que ela não está se preparando ativamente para se dividir. Né? Essa célula está apenas desempenhando suas funções. Né?
células de neurônio, por exemplo, né, são ditas como num estágio G0 permanentemente, né, porque elas não vão reiniciar a divisão, né, diferentemente de outras células que podem estar em G0, né, e reiniciar a divisão caso recebam algum sinal, né, para que isso ocorra. Em condições adequadas, então, né, essa célula ela vai se preparar para se dividir, né, e vai passar então para a próxima etapa, que é a etapa de síntese ou duplicação do DNA. Nessa etapa, então, todo o conteúdo de DNA da célula ele é duplicado, né? São feitas cópias ou réplicas perfeitas das moléculas de DNA que a célula possui, né? Ao mesmo tempo, ocorre a reorganização da cromatina e também a montagem dos nucleossomos. Após a duplicação do DNA, a célula entra em um estágio chamado de gap 2, ou G2, ou intervalo 2, né, que é onde ela finaliza os preparos para a divisão celular propriamente dita, né, onde ela finaliza os preparativos para a entrada na mitose. Né, então, são feitas, são continuadas, são terminadas a síntese de proteínas ou RNAs iniciadas em G1, né, a célula ela cresce mais e produz, né, tudo aquilo que é necessário, então, para prosseguir e entrar, então, no estágio da fase M, né, da mitose e da citocinese. O núcleo celular, ele ainda é delimitado pela carioteca, e os cromossomos, que foram duplicados na fase S, eles ainda não podem ser vistos de forma individualizada, né, porque eles não estão condensados. Né, então, os cromossomos, nesse estágio, ainda estão em forma de cromatina. A compactação da cromatina, ela inicia, então, nos estágios da fase M, né, da mitose, né, especificamente no período da prófase, então, né, e atingem o grau máximo de condensação no período da metáfase, como pode ser visualizado aqui nessa representação, né, mostrando então aqui a maior parte do tempo uma célula em intérfase, né, passando pelos períodos G1, S, G2, e aqui, né, pelas etapas da fase M, né, que compreendem a mitose e a citocinese, com a representação aqui dos estágios apenas da fase mitótica, né, com a prófase, prometáfase, metáfase, anáfase, telófase e citocinese ocorrendo quase que concomitantemente, ou se não concomitantemente, né, ao menos com alguma sobreposição. E a gente vai ver uma animação, né, que mostra então os principais períodos, né, da fase M, ou melhor, os principais processos que ocorrem durante a fase M, né, da mitose e da citocinese. Durante a prófase, os cromossomos sofrem a replicação e, em seguida, tornam-se mais curtos e grossos durante a condensação. Eles ainda estão dentro do envoltório nuclear. No final da prófase, o envoltório nuclear se rompe. Isso marca o início da metáfase. Agora vemos os dois centríolos, que se deslocam em direção aos polos. Os cromossomos se dirigem para o centro da célula, onde se localiza a placa equatorial, conhecida como a placa metafásica, que cresce na direção dos cromossomos e, finalmente, se apega, liga aos centrômeros de ambos os lados. Em ambos os lados da placa metafásica, podemos ver as duas regiões piramidais limpas, formado por fibras do fuso. Agora, se dermos um olhar mais atento nos centrômeros, veremos que ele se divide para formar dois cinetócoros. E cada um deles é visto anexado a um cromatídeo. A anáfase começa com a separação inicial dos cinetócoros. E então, as cromatídees irmãs se separam. Essas cromatídees separadas são chamadas de cromossomos filhos. Após o início da anáfase, esses cromossomos filhos começam, então, a se separar uns dos outros, afastando-se cada uma para as duas regiões polo do fuso.
Agora, o envoltório nuclear é formado em torno de ambos os conjuntos de cromossomos. Começa agora o processo de citocinese. Nesta região do centro do fuso, as vesículas começam a se acumular. Isto leva à formação de constrição, que gradualmente se aprofunda e, finalmente, se divide para formar duas células filhas.